Bom, vamos lá. Antes de começar, Pri, só para falar aqui como é que funciona um pouquinho, para você saber, né? A gente normalmente faz a reunião aí em torno de 1 hora e meia, tá? Só que esse Meet é de graça, né? O nosso programa aqui está todo estruturado na base da comunidade mesmo, então a gente tenta usar o máximo de ferramentas free, e essa é uma delas. E ele mata a reunião em 1 hora, então eu fico monitorando aqui, quando ele joga o alarme ali de falta 10 minutos para matar, eu já vou gerando outro link, e aí em algum momento eu vou interromper e falar, vamos migrar de sala, se a gente chegar até 1 hora, e a gente sempre reserva o finalzinho ali para perguntas, né? Mas isso não impede também da galera ir mandando as perguntas durante o processo aqui. Eu fico acompanhando eu fico acompanhando aqui no chat, aí que for chegando eu vou mandando para você, tá? Aqui a gente é bem informal. E, assim, que é legal de falar um pouquinho do programa, né? Antes de você já tá participando, tá entendendo ali, a gente montou um portal essa semana até, que a gente está comemorando 500 membros aqui no grupo. E a gente está há 10 meses fazendo esse trabalho, começou bem devagarzinho ali, com uma pessoa, fomos para 9, hoje a gente está aí com quase 600 pessoas no grupo, e a gente já conseguiu atingir várias marcas legais, né? Eu estava falando agora aqui, várias pessoas contratadas que nunca tinham ouvido falar de ServiceNow, isso é uma vitória muito grande. Muitas pessoas que vieram para o grupo que já trabalhavam com ServiceNow e estão se aperfeiçoando, então isso é muito legal também. E eu vejo várias carinhas aqui que já conseguiram chegar lá, e é muito legal participar dessa transformação, né? De pegar uma pessoa que, cara, nunca tinha ouvido falar, nem sequer trabalhava com TI, né? A gente tem gente de vendas aqui, de outros mercados, e os caras hoje são consultores, são analistas, estão aí, né? Eu estou vendo o Alex aqui, que é o que está com a câmera aberta. O Alex está trabalhando na Meta, alocado lá na Prudential, tá? Hoje é um consultor ServiceNow, e quando ele chegou aqui, ele não conhecia, nunca tinha ouvido falar da plataforma. Então, isso que a Pri aí, fala Pri, a outra Pri. Então, assim, eu fico muito feliz de saber que a gente está conseguindo promover essa mudança, assim, né? Conseguir trazer as pessoas para esse mundo, que é um mundo promissor. Eu falo muito de ServiceNow, eu posso falar tranquilamente que tem muito mercado ainda. Eu acho que a gente ainda tem pelo menos 15, 20 anos aí de lenha para queimar nessa plataforma, e é muito legal saber que as pessoas estão vendo essa plataforma como uma plataforma emergente, né? A gente pode falar assim, que ainda tem muita onda para surfar, né? Muitas pessoas me perguntam, mas será que vai acabar daqui a 2, 3 anos ServiceNow? Não. ServiceNow hoje, até você vai falar um pouco disso aí na apresentação, mas eu acho que hoje assim, é a maior das plataformas, né? Comparada às outras de mercado, né? Nesses segmentos que ela atua. E muito crescimento, né? Quem hoje está trabalhando com ServiceNow é um profissional mega valorizado. Então, nesse sentido, a gente está indo muito bem de conseguir fazer essas pessoas chegarem no mercado. Muita gente está participando com a gente no grupo, então tem head no grupo de empresas, os caras vêm ali, já mandam as vagas, e a gente faz esse link, né? Então, não é só um treinamento. A gente me pergunta, mas é um programa de treinamento? Não é um programa de treinamento, é tudo, cara. É um programa de treinamento, é a mentoria, é o networking, é tudo que a gente pode fazer para que as pessoas cheguem lá. E aí, passando para agora, eu vou passar para você, mas antes de passar para você, pessoal, eu quero falar da Pri um pouquinho. Eu posso falar, assim, né, muito, muito bem da Pri, né? Eu trabalhei com ela há alguns longos anos, a gente fez muita coisa legal. Todo mundo que vem aqui, né, que a gente já tem um vínculo, eu gosto de fazer isso aqui, e eu fui procurar onde é que a gente tinha. Eu sei que tem várias outras, mas eu achei essa, e esse aqui era o time da Pri. Eu achei essa foto, foi o dia do Outubro Rosa. Máximo! E aí tá aqui a Pri, tô eu aqui uns 20 anos a menos, sem barba. E esse era o time lá da Globo, né? É o timaço que a gente tinha lá, a gente fez muitas entregas legais, e a Pri era minha gerente lá, pessoal. Hoje ela está aqui falando, mas assim, eu aprendi muito com ela, posso falar tranquilamente, é uma pessoa sensacional, que eu devo muito aí da minha carreira,
me acolheu quando eu cheguei na Globo lá, pessoa que me pegou ali e falou, vem cá, vou te ajudar. Já trabalhou com meu irmão muitos anos também, meu irmão trabalhou lá na Globo também, então é legal que já existia esse vínculo, e eu cheguei lá, nunca tinha ouvido falar de ServiceNow, que é mais legal, né? Me contrataram, não sei porquê, talvez queriam um cara meio maluco lá para tentar ajudar a resolver os problemas, e hoje eu estou aqui falando de ServiceNow para vocês, então as coisas eram para acontecer realmente. Então, Pri, muito obrigado por ter vindo, eu sei que a Pri é sucesso, vocês vão ouvir aí tudo que ela tem para falar, a história de vida já é um aprendizado para a gente, e eu te agradeço demais por ter vindo aí falar com a gente, falar com o grupo, eu tenho certeza que a gente vai aprender muito hoje aqui. Eric, querido, você não tem noção como eu tô feliz. Amei ver essa foto de novo. Primeiro, eu queria te agradecer, né, por lembrar de mim, enfim, e trazer aqui para esse grupo, que para mim é um motivo de super orgulho, tá? Vocês vão ver aí na trajetória que eu vou contar para vocês da minha relação com a ServiceNow, o quanto que isso evoluiu, né? E aí ver um grupo tão grande, né, uma comunidade tão estruturada, né, tão junta ali, em prol de desenvolvimento, né, de mentoração, enfim, de capacitação, é muito legal, tá? Vocês vão ver que quando eu comecei com o ServiceNow, não tinha nada disso. Não tinha mesmo, né? Não tinha profissionais na área, as pessoas não conheciam, então foi muita bateção de cabeça. Então, estou bastante orgulhosa, feliz do Eric tá tendo iniciativas nesse sentido. Foi muito bom trabalhar com ele. E eu vou até contar aqui um pouquinho do que a gente fez junto lá na Globo. Tá bom? O Eric, você consegue projetar para mim? Deixa eu te pedir, eu vi que você mandou agora aqui para mim. Eu não consigo abrir o Key, porque o meu não é Mac. Você consegue converter aí para PDF ou para PPT, eu consigo projetar. Sim. Por isso que você está tendo problema. Sempre que vem alguém com Mac, dá problema. Só um minutinho que eu já te passo, é bem rapidinho. Não, beleza. Pode mandar aí no WhatsApp. Fazer um upgrade aí, pô. Rapaz, tem que fazer. Mas olha, eu trabalhei com Mac muito tempo, né? Eu achei que não ia conseguir voltar para o Windows, pessoal, mas eu consegui, e voltei e tô feliz aqui. Hoje a minha maquininha, ela aguenta. Vocês podem ver aí, quando eu abro, tem umas 80 abas abertas aqui do navegador, e ele continua funcionando. Eu achava que a minha experiência com o Windows anterior ao Mac, eu achava que o Windows não aguentava isso, não. Mas hoje eu vejo que as máquinas estão para frente aí. A minha aqui suporta bastante. Aí, a galera da Globo tá na área aí, hein? Celção chegou, o Lucas tá na área. Eu não vi aqui, eu tava meio por fora tava falando, eu não vi quem tava entrando. Mas tem uma galera aí. Chegou, Eric? Chegou. Vou baixar aqui e já vou apresentar. Bom que a galera já tá em ritmo de festa, né? Aqui eu tô vendo no condomínio do lado música, a galera tá feriadão, né? Bom, vamos lá, vou projetar aqui, e aí sempre que for para passar você vai me falando, tá bom? Tá no mudo aí, Pri. Tá bom, eu vou te avisando, assim. Obrigada, tá, Eric? Porque nada, para eu me concentrar aqui na apresentação. Beleza. Estão vendo aí já? O objetivo aqui hoje, né, é contar um pouco da minha trajetória, né, e como que a ServiceNow entrou aí na minha vida profissional e como que me ajudou a atingir os objetivos, né, estratégicos, tanto no Grupo Globo quanto no Ultragás, né, eu trabalhei na Ipiranga também, e foram 2 momentos distintos, né, com papéis distintos, e o quanto que um, na verdade, complementou o outro. Pode passar, Eric. Acho que para começar, é importante aqui a gente falar, né, do que a gente vai passar, o que a gente vai ver aqui. Então, vou falar um pouquinho de mim, quem eu sou, né, como é que eu me formei profissionalmente, o que eu tive de jornada, né, até chegar aonde eu estou. A minha relação com a ServiceNow, né, como é que foi essa relação, como é que isso acontecia ali no dia a dia. E, claro, falar dos principais desafios, né, que a gente encontrou, foram muitos anos de interação,
né, com empresas, principais aprendizados e resultados, né, que a gente atingiu aí com a ServiceNow, enfim, com todas as transformações que ela possibilitou, né, que ela viabilizou ali dentro das empresas que eu trabalhei. Pode passar, Eric. Então, quem que é Pri Pompa, né? Primeiro assim, né? Eric já sabe, né? Me chamar de Priscila ganha uma inimiga, né? Tem que chamar de Pri. Quando a Priscila é problema, né? Chamar de Priscila é problema. Quando chegava na empresa, né, Eric, já tinha que avisar, olha só, não chama de Priscila e não fala mal de nordestino, né? E eu demorei a chamar de Pri, porque eu sou um cara, para algumas coisas, eu sou bem formal, né? Então eu demorei até o dia que eu falei, cara, não dá mais, não dá para chamar mais de Priscila. Aí tomou umas broncas, né? Falou, o Eric na boa, né? Só faltou chamar de senhora, né? Mas enfim, né? Quem sou eu aí, né? Eu tentei montar aqui uma timeline para falar um pouco da minha vida. Então eu nasci em Salvador, Bahia, sou nordestina e baiana com muito orgulho, tá? Passei por muitas cidades do Brasil, né? Vivi muitas mudanças profissionalmente e também não profissionalmente, né? Então, passei pelo Rio de Janeiro ali com 10 anos, voltei para Salvador, depois do ensino médio eu fiz em Recife, aí voltei para Salvador de novo, comecei minha vida profissional ali, né? Onde eu comecei a cursar administração. Depois eu fui para Brasília e começou a transferência por trabalho, né? Então, a Oi me transferiu para Brasília, eu fui para Brasil Telecom depois. Aí fui para São Paulo, transferida pela Brasil Telecom. E então a Globo me trouxe para o Rio de Janeiro há 15 anos atrás. E aí, o que eu posso falar de tudo isso? Assim, eu acho que eu quis trazer isso aqui porque eu sou uma pessoa que sou muito adaptável à mudança, né? Eu adoro mudar. Eu gosto de viver coisas novas o tempo todo. Eu sou super aberta à transformação, à tecnologia, a novas possibilidades, melhorias dos processos, né? A minha visão de melhoria contínua é na vida, não é só profissional. E o que eu acho bacana disso tudo, né? Eu acho que essa minha vivência, né, de mudar bastante, me ajudou demais profissionalmente, porque toda a minha história profissional foi de mudança, né? Eu tive muitas oportunidades profissionalmente, e em indústrias diferentes, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com segmentos diferentes e, graças a Deus, sempre me adaptando bem, né? E recebendo o presente da mudança, né? E vendo aquilo como algo sempre muito positivo. Eric, você pode dar um cliquezinho aí? Posso. Antes de dar o clique, eu vou só falar aqui. A gente, no grupo, a gente tem pessoas de vários lugares do país, né? Então, a Tayane já falou que também é de Salvador. Então, tem uma terrana aí, uma soteropolitana igual você. A Mila também. O Pompa deve ser da sua família, né? Pelo Pompa ali. Né? E o que é legal também, a gente tem pessoas de fora do Brasil no grupo. Então, tem gente da Argentina, tem gente da Alemanha, tem gente do México, tem umas pessoas de fora aí. Então, o negócio já extrapolou até as fronteiras. Muito bom, excelente. E aí teve uma pergunta aqui, tem uma pessoa aqui no grupo que é pai de uma pessoa que trabalhou lá na Globo alocado com a gente, que é o Scheidel. Ele estava lá, assim, na época da Pri, o Scheidel estava lá com a gente, o pai dele está aqui também com a gente. Ah, que legal! Qual o nome do pai dele? É André. Oi, André, prazer, tudo bem? Enfim, vamos lá. Então, em São Paulo, eu tive ali, né, vivendo ali, né, prazer, André, prazer também. Em São Paulo, eu trabalhei, né, ainda trabalhava com internet, né, com empresas de telecom, e aí eu tive a minha primeira filha, né, Ana Beatriz, eu coloquei a fotinha dela aí, que é o orgulho da mãe, tem 17 anos hoje, e óbvio que a dificuldade de se conciliar, né, trabalho com a maternidade, né? Não foi simples, nunca é simples, imagino aqui que tenham pais e mães, né? A gente sabe o desafio que é, e ainda mais uma pessoa com mania de perfeição como eu, né? E virginiana aqui, difícil, porque eu queria fazer sempre mais, né? Queria fazer sempre mais, mas aí eu tinha mais uma criaturinha ali para dar conta, né? Então, ainda vieram mais 2 MBAs em gestão de negócio, no período que eu estava no Rio de Janeiro. Fiz a COPEAD, fiz o IBMEC, e também conciliar, né, filhos, trabalho, né, e estudo sério, né,
puxado, como a Copead, por exemplo, né, que é uma referência aqui na UFRJ. Também não foi simples, e aí pode dar mais um clique, Eric. E já com um filho menor, que é o Arthur, né, que hoje tem 12 anos, mas era bem pequenininho, quando eu estava ali vivendo o fervor, né, da implantação e evolução da ServiceNow dentro da Globo. Então, acho que aqui eu conto um pouco da minha história, se alguém tiver alguma dúvida. Eu quis mostrar um pouco aqui da Pri, pessoa, né, mulher, profissional, a gente vai falar já já. Pode seguir? Pode. Beleza. Então, aí eu quis aqui trazer algumas figuras que representam muito a minha jornada profissional, né? Então, eu sou administradora por formação, né, com 2 especializações. Na verdade, eu sou especializada em marketing, né? Eu fiz a especialização na própria graduação. Então, começo da minha carreira, eu lidava em áreas de negócios, né? Eu não lidava com a área de tecnologia. Eu trabalhava com atendimento a cliente final, né? Assinantes, clientes de operadora de telecom, né? De celular. Então, a minha carreira foi muito traçada nesse sentido. Eu fiz algumas startups aqui no Brasil, né? Da TIM, da Oi Corporativa também. E teve um ponto, assim, na minha jornada profissional, que eu acho que foi bem importante, é que eu consegui estagiar muito cedo na faculdade, né? Eu tinha pouco mais de um mês de faculdade quando a TIM chegou no Brasil, né? Para implementar ali a venda de celulares, que até então era um serviço basicamente estatal, né? E aí o mercado ficou muito aquecido. Então, eles queriam estudantes de economia, de administração, para fazer atendimento. Eles já tinham uma visão de atendimento ao cliente evoluída, né? Eles estavam trazendo um conceito da Itália e que nenhuma empresa aqui no Brasil estava perto de ter, né? Então, quase não se tinha call center, né? Quase não se tinha robô. Então, assim, a gente está falando de uma época onde era tudo muito mais rudimentar. Então, eu tive a oportunidade de estagiar e com muito pouco tempo de faculdade ali e estágio, eu fui efetivada. Então, eu tive meu primeiro emprego, né, com carteira assinada, bem antes de me formar. Então, bem antes de me formar também, né, virei coordenadora na TIM, né, de atendimento. Então, passei pelo call center. Tenho muito orgulho de falar que minha primeira função, assim, né, de carteira assinada foi atendente de call center. Me deu uma bagagem enorme para saber ter empatia com o cliente, conseguir me colocar no lugar dele, entender a dificuldade, né, quando você tem a limitação ali da informação. Então, me moldou profundamente essa experiência que eu tive ali de 4 anos na TIM. Falando um pouco mais, né, de administração, assim, eu sempre fui muito processual, né? Então, eu gostava de disciplinas que falassem, né, de processo, de melhoria contínua, tudo que fosse muito ligado ali em engenharia de produção, falava comigo. Gostava, assim, de planejamento estratégico, né, estratégia de marketing, de produto, e vivi muito tempo nesse cenário, mas qualidade sempre foi um ponto que sempre me chamou mais atenção, né? Como é que eu faço isso melhor? Como é que eu evoluo esse processo? Então, eu sou aquela pessoa que constrói e mata o próprio processo, porque o tempo inteiro está vendo que desenhou mal, que desenhou errado, que pensou errado, implementou errado, enfim. Zero problema em construir, né, errar e acertar mais rápido, né? Ou melhor, errar mais rápido para corrigir mais rápido. Então, a minha trajetória profissional ela foi muito baseada em experiência do cliente, vivência de atendimento a cliente, presencial, online, por chat, por URA, telefone. Em todas as empresas que eu trabalhei, eu tive essa responsabilidade de cuidar do cliente. Na minha trajetória profissional também, uma coisa que foi me moldando, assim, eu sempre gostei de gente. Eu era até mais quieta, assim, né, na infância, mas eu sempre gostei de me relacionar com pessoas. E eu me descobri gestora. Eu comecei a ser gestora muito nova, então eu bati muita cabeça, né, muito nova, muito inexperiente, mas eu tive líderes inspiradores na minha carreira. Então, eu fui me moldando, eu fui me capacitando.
E eu me dedico profundamente, há muitos anos, a desenvolver pessoas, né? Como a Eric falou aí, eu acolhi, né? Vamos lá, vamos junto. Esse, para mim, é o grande barato do trabalho, tá? Eu acho que o desenvolvimento de pessoas, capacitação das pessoas, você vê o resultado, o crescimento. O orgulho que eu tenho de ver o Eric aqui, nessa situação, e eu conversei essa semana com ele sobre o trabalho que ele está desempenhando, é como se fosse um filho, quase, né? Então, eu me sinto... muito realizada, né, de poder cuidar de pessoas e desenvolver pessoas. Acho que um outro ponto também da minha jornada profissional é que eu não consigo viver sem informação, sem dados, sem indicador, sem métrica, sem parâmetros, chame o que for. Eu adoro um gráfico, eu preciso de informação para tomada de decisão. Acho que a Eric sabe bastante disso. Tinha muitos desafios, né, de dados na Globo, e eu ficava enlouquecida, talvez, acho que era a coisa que mais me incomodava quando não tinha uma informação que fosse... Na época que o Performance Analytics custava caro, né? Poxa, impossível! Na época era impossível. Ah, então, a Priamo, até mandaram aqui, a Priamo Performance Analytics. Na época a gente não tinha licenciado Performance Analytics, a gente teve que fazer o nosso Performance Analytics. Não, era impossível licenciar. Eu tentei algumas vezes, mas naquela época, o modelo de negócio não dava, gente. Era tipo quase que, sei lá, dobrar o valor do contrato. Então, nunca consegui aprovar, apesar de querer muito. E aí, o que aconteceu na minha vida profissional é que a minha experiência com atendimento ao cliente, B2C, né, de empresa para consumidor final, me levou para o B2B, que era de empresa para empresa, que eu nunca tinha feito. Né? Agora, você imagina você fazer B2B, né? Então, uma empresa atendendo outra empresa, quando, na verdade, essas empresas são do mesmo grupo familiar, né? Então, eu estou falando aqui, né, de TV Globo, Globosat, estou falando de Infoglobo, rádio, né, mídias completamente distintas, e tendo que fazer todo esse desenvolvimento de atendimento para empresas. Então, ali foi um recomeçar. Eu vou falar um pouquinho lá na frente sobre isso. Alguma dúvida até aí, pessoal? Posso seguir? Então, vamos lá, Eric. Não tem nada aqui no chat, tá? E fica tranquilo, se chegar aqui eu vou te mandando. Vou passar aqui. Então, minha relação com a ServiceNow, ela aconteceu em 2 momentos diferentes, né? Como eu falei. Primeiro, dentro do Grupo Globo. Então, eu tive uma experiência como cliente da Globo, na Globo.com. Eu era cliente da ferramenta, então eu era solicitante. Eu abria incidentes, eu abria requisições de serviço para atender a operação, da qual era a Head, que cuidava das assinaturas digitais do Grupo Globo. Então, Globoplay, Premiere, Cartola. Então, eu tinha uma experiência, uma vivência como cliente. Né? Então, eu conhecia as dificuldades da ferramenta, né? As limitações da ferramenta. Tinha toda uma resistência para uso, né? Naquela época. Vocês vão entender por quê. E depois, um segundo momento, que foi quando eu assumi a parte do atendimento B2B, como gestora desse contrato, né, e responsável pela priorização das demandas, né, da evolução mesmo da plataforma, né, e dos serviços de tecnologia, num projeto que eu fui convidada a fazer pelo meu diretor à época, que foi de reestruturação do atendimento de tecnologia da Globo.com. Né? A Globo.com, ela já era a fábrica de software do grupo, né? Então ela prestava serviço para as outras empresas do grupo. E o segundo momento, que aí já foi bem legal, foi quando eu estava na Ipiranga. Esse projeto já estava em andamento, a implementação do ServiceNow. Eles não tinham uma ferramenta ITSM que parasse em pé, assim. E quando eu cheguei, né, como uma pessoa que conhecia bastante. Então, eu fui mentora ali do pessoal, né, ajudando mesmo a direcionar as melhores práticas, né? Tudo que eu já tinha vivenciado, que já tinha passado, né, na minha experiência com a Globo, mas olhando ali para uma realidade que era diferente. Eu ia ser cliente e não mais a gestora da ferramenta. Né? Então, o Grupo Ultra era o gestor da ferramenta e Ipiranga era uma das empresas do grupo que era atendida por essa ferramenta. Então, eu inverti o meu papel, o papel da Globo, né? Eu inverti. E aí foi muito legal também, né? Porque a ferramenta já era muito mais evoluída, né, do que na minha época, e aí foi muito bacana poder trazer ali todo o aprendizado que eu tinha vivenciado. Pode passar, Eric.
Pode passar. Eu vou focar mais aqui no processo com a Globo, porque ele foi mais rico, tá? Porque senão a gente não conseguiria cumprir aqui nosso time box. Primeiro, assim, falando um pouco, né, do que era a Globo naquela época. Então, a gente tinha um time, né, do Centro de Serviços Compartilhados de Tecnologia, né, isso em 2019, nem sempre foi um CSCT, né, a área foi muito menor, começou com 11 pessoas, mas a gente tinha ali 92 pessoas no time, né, eram 4 empresas de outsourcing para fazer atendimento, 200 terceiros na operação, né, a gente tinha uma operação 24/7, 365 dias no ano, né, a Globo não podia sair do ar, e nem na internet e nem na TV, e havia uma relação, né, um nível de interação já muito grande entre a TV e a internet. Então, o atendimento, né, a disponibilidade dos serviços de tecnologia, cada dia era mais exigido. Então, era uma operação que estava ali ligada, monitorando, acompanhando, direcionando incidentes, né, problemas, da forma mais urgente possível, porque o padrão Globo de qualidade sempre foi muito elevado, continua sendo. A gente atuava em 6 estados, 6 escritórios comerciais diferentes, eram 32 sites, 3 escritórios internacionais, atendidos por toda a parte corporativa, né, de end user ali. Então, o ServiceNow também era utilizado, passou a ser utilizado, né, para essa operação. E a gente tinha uma média de atendimento de 80 mil tickets, né, por mês. Então, era muita coisa, porque ali a gente passou a atender o grupo, né? Então, aqui eu estou falando das coisas mais simples às coisas mais complexas, né? Então, a gente tinha evento, a gente tinha incidente, a gente tinha requisição de serviço, a gente tinha problema, né? Então, era uma operação complexa. Pode passar, Eric. Só pegando um gancho aí, Pri, desse número, né, sempre que a gente apresenta a reunião que eu tenho, toda quarta eu faço uma reunião para apresentar a plataforma, que acontece antes das 20, né? E aí eu falo que o ServiceNow é um grande sistema de chamados, mas eu falo que a ServiceNow não pode me ouvir falando isso, porque é muito mais do que isso. Mas para a galera entender, é isso. E aí, quando a gente fala, mas o ServiceNow faz só isso, vai pegar um chamado, ser registrado, você imagina 80 mil chamados sendo registrados numa planilha de Excel ou chegando por e-mail, enfim, fontes diversas. Não dá para controlar. Ou num formulário padrão. Não atende a necessidade daquele processo. Não consigo. Exatamente. Né? Então, tem que ter uma plataforma por trás para sustentar isso, pessoal. Não tem jeito. E ServiceNow faz bem. Tá? Eu acho que tem um ponto aqui, Eric, que você me lembrou, que eu lembro quando eu assumi ali em 2014 o projeto de reestruturação do atendimento, eu assumi porque tinha sido feita uma pesquisa de satisfação. Pode até passar o slide se você quiser. Tinha sido feita uma pesquisa de satisfação dos clientes do Grupo Globo para o atendimento da Globo, né? Os serviços de tecnologia. E a nota de insatisfação era 5,3. Então, assim, era muito mal avaliado. Mas, assim, os motivos, eles estavam ligados diretamente a pessoas, processos e a ferramenta. E a ferramenta entrava ali como um ofensor, né? E já era ServiceNow. Mas eu sabia que, na verdade, não era a ferramenta, porque a gente contratou uma consultoria e validamos essa hipótese. Na verdade, a gente sabia que a gente tinha uma Ferrari na mão, mas a gente estava construindo um Fusca para colocar, para caber dentro de uma Ferrari, né? Então, a ferramenta é o reflexo do processo que você cria. Se você cria processo ruim, você vai ter uma ferramenta travada, uma ferramenta que não consegue te dar, né, aquilo que você precisa. Então, naquele momento da Globo, né, foram vários anos ali gerindo esse contrato. Como eu falei, ela era a fábrica de software, né, do grupo. A gente já trabalhava com agilidade na época. E desde 2007, e a ServiceNow só foi implementada em 2011. Então, quando ela foi implementada, óbvio, com uma visão ITIL, né? ITSM era o principal foco, né? Então, a gente seguia muito, né? Só que a gente já trabalhava ágil. E aí, como é que você faz para conciliar, né? Os interesses da agilidade, né? Com as boas práticas do ITSM, do ITIL. E a gente foi uma das primeiras instâncias do Brasil. Quando a Globo contratou a ServiceNow, não existia nem ServiceNow no Brasil. Não tinha nem escritório.
aqui. E isso foi bom, óbvio, né? Mas foi ruim também em alguns aspectos, porque a gente precisou construir junto, né? Então, imagina que hoje vocês estão falando aqui de um grupo de mais de 500 pessoas. A gente, na época, não tinha essas pessoas. A gente não tinha consultoria para atuar. Era uma única consultoria que fazia absolutamente qualquer melhoria que a gente precisasse. Né? A gente não tinha pessoas capacitadas em customização, em manutenção, em sustentação da plataforma. Então, foi sempre muito difícil ali, aquele começo, né? Em 2014, a gente tinha uma baixa aderência, né, de uso da ferramenta. E aí, de novo, a informalidade era grande, né? Solicitantes e solucionadores, que está escrito errado aí, eles não aderiam, eles não usavam a ferramenta, eles preferiam ligar para as pessoas, né? Dentro ainda de uma empresa familiar, isso era mais difícil ainda, porque as pessoas se conheciam, né? Então, um diretor ligava para o outro, dava um problema no Big Brother, nunca que o Boninho ia pegar a ferramenta para pedir para alguém abrir um chamado, né? Era mais fácil pegar o telefone e ligar para o diretor de tecnologia e resolver o problema. Então, esse era um dos principais problemas que a gente vivenciava, né? A informalidade, porque na informalidade eu não tinha informação do processo, né, do serviço, e, portanto, eu não conseguia gerenciar nada, né? Não conseguia medir, então não conseguia gerir também o serviço. Muitos dos nossos clientes, né, com necessidades e maturidades de tecnologia totalmente distintos. Então, a maturidade de tech da Globo.com era diferente da TV Globo, que era diferente da Globosat, que era diferente do Infoglobo, e nós fornecíamos plataformas e serviços, né, infraestrutura no data center para todas as empresas do grupo, sendo que a gente precisava ter um processo que atendesse na média, né? O que convergia ali para cada um. Então, era um desafio grande também. E o fato também de a gente ter múltiplos produtos, múltiplas plataformas, serviços e componentes, assim. A gente não era assim uma relação para um cliente, né? Eram vários clientes. Então, por exemplo, dentro da TV Globo, a gente tinha N clientes. Produto G1, produto G-Show, produto Faustão, Ana Maria Braga. Cada um desses tinha necessidades específicas, né? Então, isso também era digamos que era um complicador, né, na construção desse processo. O catálogo... Chegou uma pergunta aí, Pri. Desculpa te interromper. Pode falar. Chegou aqui. Pri, na sua opinião, quais são os principais pontos de atenção para se implementar um processo de qualidade no ServiceNow? Do Lucas. Lucas, se você deixar, eu vou te responder isso daqui a 2 slides. Eu vou fazer essa ponderação aí, tá? O que eu aprendi, né? O que eu não faria de novo, né? Então, eu volto e eu te respondo. Fechado? Então, tá. A gente tinha um catálogo de serviços que era restrito e não aplicável à realidade. Então, assim, não dava para usar. Ele não refletia mesmo aquilo que a gente fazia. Estava obsoleto. Faltava visão de dados e isso perdurou por muito tempo. Para vocês terem noção, eu demorei meu time, né? A gente demorou cerca de 1 ano para gerar um relatório confiável. Uma informação confiável. Agora, como é que eu ia gerir serviço de tecnologia do grupo, tendo que melhorar a qualidade do serviço, se eu não conseguia tirar uma informação, por exemplo, de SLA, de qual o serviço era ofensor, qual era a causa raiz dos problemas, né? Qual era a fila que travava mais e que segurava, qual o nível do suporte onde a gente tinha maior retenção de chamados, né? Qual era o percentual, por exemplo, de incidentes, né, que se transformavam em problemas e que a gente precisava envolver os times de desenvolvimento, né? Então, tinha uma gama de informações que a gente queria ter e que a gente não tinha. E isso, cada vez que a gente evoluía, né, na ferramenta, no uso do serviço, as necessidades por dados aumentavam, né? Elas eram crescentes todo o tempo. A gente não conseguia ter KPIs, né, de serviços e negócios. Então, isso também era um dificultador, porque o cliente queria informação, ele queria saber como a gente estava atendendo, e a gente, no primeiro momento, que durou 1 ano, a gente não conseguiu fornecer. A gente tinha também uma demanda forte para gerir evento, problema, ativo, por automação, né, por mudanças, né? O processo de gestão de mudança dentro de uma empresa ágil é completamente diferente dentro de uma empresa mais tradicional, né?
que trabalhava com metodologias mais tradicionais. A gente precisava ter, e naquela época a gente tinha um módulo de mudanças, mas ele não refletia a nossa necessidade, então a gente basicamente não utilizava. E um pouco mais para frente surgiu a necessidade de gerir demandas do grupo, né? Então, assim, o que a Globo.com está fazendo, né? Como é que ela está o desenvolvimento dela, o tempo que ela está levando para desenvolver uma ou outra entrega, um produto, um serviço, projeto, né? Qual é a produtividade daquele time? Era uma demanda nova e a gente também não tinha ainda uma plataforma, né, que nos entregasse essa necessidade. Então, assim, a gente tinha uma maturidade em tecnologia que estava à frente, né, do que a ServiceNow naquele momento conseguia prover a gente. E a gente já tinha também a implantação de DevOps e SRE acontecendo em momentos distintos, o que também tornava ali difícil para a gente conciliar ITIL, agilidade, DevOps, SRE. Né? Essas coisas todas, elas tinham muitas incongruências, vamos dizer assim. Ok até aí? Ok, eu assim, vou fazer só um ponto aqui sobre isso tudo que você falou, Pri. A Globo.com sempre foi, né, pelo menos assim, pelo que eu ouvi aí, desde o tempo que eu convivi lá, né, que eu trabalhei lá, sempre foi pioneira na tecnologia. Então, tudo que aparecia lá fora, a Globo.com queria fazer aqui, né? Então, o Google estava fazendo gestão de mudanças automatizada, vamos fazer também. Tal coisa a Amazon estava fazendo, vamos fazer também. A agilidade chegou na Globo.com. Eu fui conhecer a agilidade em 2013, 2014. Tipo, a Pri tá falando de 2007, quer dizer, 7 anos antes já estava lá a gente falando de agilidade, começando a botar isso para funcionar. E o que eu vi é que a plataforma, o ServiceNow, ele não acompanhava esse pioneirismo, né? Então, a gente tinha lá, por exemplo, desenvolvido um módulo, a gente pode chamar assim, uma aplicação para gerir demandas. Fazer gestão de demandas ágeis. Hoje, o ServiceNow tem um módulo inteiro para fazer isso, que é o ITBM, agora é SPM, né? E fala de agilidade. A gente tinha parte de gestão de eventos, a gente tinha lá uma tabela de gestão de eventos que a ServiceNow, em algum momento, falou para a gente, cara, para de evoluir isso aí, senão vocês vão tomar uma multa do compliance. Porque eles começaram a prover ali, né, a plataforma para venda. Enquanto o contrato dizia que enquanto a ServiceNow não tivesse disponibilidade de venda, né, do serviço, a gente podia construir. Então, a gente construiu várias coisas, né, direto exatamente. ali. E hoje tem, para o eventos, tem o ITOM que bomba, assim, é um módulo completo para você fazer essa gestão de infraestrutura. Então, muitas coisas, com certeza, a Globo provocou, né, a ServiceNow ali, porque foi uma instância, como você falou, 2011, né, assim, ninguém ouvia falar de ServiceNow aqui, e até muito para frente, né? Eu acho que o boom da ServiceNow no Brasil foi mais de 2017, 16, 17 aí. Hoje está bombando, mas 2011 eu acho que só existia a Globo e mais uma ou duas instâncias, né? Acho que então foi pouquíssimas. E eu acho que a Globo contribuiu muito para o que a ServiceNow é hoje, né? Indiretamente aí levando as necessidades do cliente para eles implementarem. Mas era isso, segue aí. Isso, Você falou tudo, tá? Pode passar aí? Pode. Quais foram os nossos principais desafios, né? Aqui eu quis trazer claramente, né? O que era trava para a gente, né? Primeiro que a gente precisava acabar com a informalidade, né, na prestação de serviço. Só que a gente estava lutando contra a maré, assim. Todo mundo queria fazer tudo rápido, né? E rápido não significa não ter processo, né? A gente precisava ter processo. Então, equilibrar, né? Que é o último bullet ali. Como equilibrar a agilidade com ITIL, né? E depois ITSM com ITIL, levando para uma visão de retrocesso, né? De morosidade, de burocracia, né, que as áreas de processo remetem, né, numa empresa que já era ágil, numa empresa que tinha mais de 100 times de desenvolvimento, cuidando de múltiplos produtos, e cada time com a autonomia de utilizar a ferramenta que quisesse, gerir sua demanda da forma que quisesse, né, e usar a metodologia ágil que quisesse, ou até mesmo a não ágil, mas não acontecia isso, mas, enfim, veio acontecer só mais lá para frente, próximo da minha saída, por necessidade também do negócio.
E tudo isso era muito difícil, né? Como é que eu defino um processo que consiga ser cross, né? E que atenda minimamente a necessidade de todos, para não ter que entrar no nível de especificidade ali muito alto, né? A gente não podia tornar a ferramenta muito específica. A parte de UX, né, de experiência de uso, era muito complicada, né? A gente evoluiu, assim, absurdamente, mas a gente fez muita coisa antes mesmo da experiência, né? Fez muita parte de front ali, tentando trazer uma experiência mais fluida. A Globo.com já era referência em UX, então a gente teve muita ajuda, né, do time de UX da Globo, né, para tentar deixar a ferramenta mais fluida, mais leve, com menos campos, né, um pouco mais assertiva, direcionada para aquela informação que a gente precisava e tirar campos desnecessários, né. Então, se eu só preciso de 5 informações, então só vão aparecer 5 informações. Então, nessa época foi um grande desafio, né. E o que hoje eu vejo que não é, né, um grande problema, não é igual, mas ainda é, né, uma questão, em função do crescimento da ServiceNow, a gente não tinha profissionais especializados no Brasil, a gente só tinha uma consultoria, e eu precisei, na verdade, montar um time, e por isso até que o Eric acabou chegando lá, né, e eu desisti de esperar que alguém trouxesse para a gente a informação. Eu falei, não, se eu quero que essa ferramenta seja diferente, eu vou botar a gente aqui dentro para aprender tudo, para poder fazer o que precisa ser feito, entender, fazer curso com a ServiceNow, porque não tem como não ter gente de ServiceNow aqui dentro. E a gente criou uma estrutura, realmente, né, e em alguns momentos com terceiros também, né, para fazer projetos específicos ali de escopo fechado, mas a gente tinha uma equipe focada em inteligência e ServiceNow, e isso foi uma decisão muito acertada. A gente realmente conseguiu ali ter uma relação mais próxima com a ServiceNow, e a gente começou a influenciar mais o processo de evolução da ferramenta, né? Levar os nossos problemas, as nossas dificuldades, a visão de uma empresa ágil, né, que não era uma realidade no Brasil. As empresas estavam começando, né, a ouvir falar de agilidade. Então, esse também foi um grande desafio aí que a gente enfrentou, né? Aprendemos juntos, né, com a ServiceNow. Pode passar, Eric. Tem um aí que você não falou muito, mas eu vou falar dele. Aqui é que eu vi, que é não customizar a ferramenta. Meu pai, o mais importante, mas ele está como recomendação. Fala aí. Era um desafio enorme, gente, porque assim, quando eu assumi, né, em 2014, a ferramenta já estava criada, já tinha sido implementada, e eu usava como cliente, né? E era um monstro. E era impossível dar manutenção, era impossível. E assim, cada vez que eu pedia alguma coisa, eu pedia alguma melhoria de processo, as pessoas levavam muito tempo para poder conseguir fazer, ou era não consigo, não posso, porque eu não consigo dar manutenção, né? E quebrava tudo, e aí cada mexida gerava N incidentes. Então, na minha cabeça era assim, gente, por que a gente customizou, né? Só que aí depois eu virei a dona da customização, porque a ferramenta não me entregava o que eu estava precisando naquele momento, ainda ia desenvolver na versão XPTO, né, com o nome de algum país, e estava longe para mim, né, e eu tinha um desafio de entregar antes, eu precisava melhorar o serviço e eu não ia conseguir fazer isso sem uma ferramenta parruda. Então, a gente acabou tendo realmente que customizar muita coisa, mas a gente refez a instância algumas vezes. A gente chegou a trabalhar até com 2 instâncias, né, Eric? Então, nós refizemos essa estrutura e a ferramenta ela foi evoluindo ao passo que o serviço, né, de tecnologia também foi evoluindo. Mas eu não recomendo customização, tá, gente? Naquela época, foi necessário. Né? Hoje, o que eu vejo da plataforma, inclusive até o ano que eu saí, que eu renovei o contrato, né, e incluí ali o ITOM, enfim, tem o mínimo necessário para trabalhar e muito mais, quer dizer, você tendo, né, orçamento, enfim, você consegue fazer maravilhas ali dentro. Então, não tem por que customizar, né? Afinal de contas, você está contratando uma ferramenta de mercado, né? Não é... Então, é legal fazer esse paralelo, Pri, que lá atrás, né, quando eu cheguei na Globo, lá no iníciozinho de 2018,
assim, customizar a plataforma era uma coisa meio que normal. Não existia essa linha de recomendação da própria ServiceNow, não devemos customizar. Hoje isso é uma coisa latente. A ServiceNow, ela recomenda que a gente customize o mínimo possível, porque a gente sabe que tem atualizações anuais ali, 2, e quanto mais você customiza, menos você consegue aderir a essas atualizações que vêm nos upgrades de versão. Então, hoje já existe... Eric. Era um parto cada vez que tinha que fazer um upgrade, né? Porque era quase um projeto. Era um projeto. O nível de customização que a gente tinha. Porque quebrava muita coisa, a gente se planejava com muito tempo de antecedência e para minimizar os riscos ali, continua sendo, ao seu sonho. Mas, enfim, então existia essa situação lá naquela época, e quanto mais para trás a gente andar, mais se customizava. Então, uma instância que, como eu peguei ali, que quando a gente chegou em 2010, né, quando chegou em 2020, 2021 agora, a gente já tinha 10 anos de instância, era uma instância ultra customizada, né? Então, quase 10 anos, porque um pouco antes dos 10 anos, essa instância foi refeita, foi criado um novo projeto, e aí sim, partindo de uma instância do zero. E hoje essa instância ela é bem menos customizada do que a anterior, seguindo ali já as boas práticas da ServiceNow. E um outro ponto importante que é legal a gente trazer aqui é que a ServiceNow de 1 ou 2 anos atrás, aí vamos falar 2 anos, mas agora que está se intensificando, ela vem com essa vertente do no-code, no-low-code, né? Que é uma tendência do mercado que as empresas estão caminhando, tem várias ferramentas no-code hoje, não é só a ServiceNow, elas estão competindo para que as empresas consigam construir aplicações sem escrever código. Logo, você customizaria menos a plataforma, porque se você não escreve código, você customiza menos. Então, tem uma outra vertente que vai ajudar muito nessa questão de ter a instância mínimo customizada possível ali. Só um adendo aí, tá? Eu vivi a experiência de 0 customizações na Ipiranga, tá? Então, quando eu estive lá em 2021, era outra realidade. E eu lembro que qualquer coisa que fosse para ser customizada passava, assim, pelo diretor, nesse nível, entendeu? Porque esse era o direcionamento, era para usar, né, nativo o máximo possível, e não inventar roda, né? Porque a plataforma estava pronta ali para prover o necessário. Vamos passar aí, Eric, que o nosso tempo está quase terminando. Vamos lá, eu estou controlando aqui, eu vou mandar outro link, tá? Já, fiquem tranquilos. Tá. Eu acho que eu quero falar bem rápido, tá? A gente precisava gerir evento, ativos, né? Evoluir processo de mudança, problema, né? O problema, ele precisava pausar SLA na época, porque, enfim, não era justo, né? Cobrar, eu lembro dessa discussão, né? Como é que você vai cobrar SLA de um time de desenvolvimento se ele não tem a menor ideia de qual o erro que está acontecendo? E a gente tinha muito bug, né? O processo era ágil, a gente testava muito, tinha muita automação de teste, mas a gente pegava bugs e corrigia rápido, né? Então, como é que eu vou cobrar uma SLA, né? Eu vou me comprometer com o cliente com algo que eu não sei o tamanho que vai ser. Então, a demanda por problemas, a gente customizou demais, né? Para poder conseguir aumentar a aderência dos times de desenvolvimento, que eram solucionadores, à plataforma, né? Uma dificuldade grande era a ausência de mapa de interdependência, né, com o CMDB ali. Eu não conseguia juntar ali Lé com CRE, né? Qual a mudança que gerou qual bug e qual foi o serviço impactado, né? Qual produto. Gente, eu queria tanta informação, mas a gente não conseguia. E esse foi um problema por muitos anos, né? A ausência dessa interdependência entre sistemas, entregas e qualidade, né, e KPIs. E aí, num determinado momento, né, também a parte de demandas, que a gente não tinha ainda e a gente precisou construir. Então, esse foi mais difícil, porque esse era outro bicho, né? Eu não era da área de desenvolvimento, né? Então, eu era da área de atendimento, de serviço, de suporte, processo. E ali a gente precisou viver uma realidade de desenvolvimento que a gente desconhecia. Então, foi um projeto até tímido, porque ele não era de interesse geral, né, do grupo, mas era interesse corporativo da área que geria todas as empresas.
E acabou que ele não vingou muito tempo. Então, quando o Eric pegou, era um projeto meio abandonado, né, Eric? Não era muito utilizado. Sim. Porque nós conseguimos convencer que ele não fazia sentido. Pode passar. Antes de eu passar, já vamos quebrar aqui, vou mandar o link, ó, tô mandando aqui no chat pra gente migrar para outra reunião. Vou mandar nos grupos lá também, pessoal, que aí a gente, porque ele mata a gente assim. Me ouvindo, Eric? Sim, tô ouvindo. Ah, que bom. Já vou compartilhar aqui a tela, só acabar de admitir o pessoal aqui. Beleza. Pode passar. Só. Beleza. E aí, né, aprendizados. Lucas, aí eu vou dar, né, responder ali, acho que parte do teu questionamento. Assim, primeiro, é que a gente tem que evitar mesmo customizações, tá? Então, como eu vivi os dois momentos, né, de customizar demais, né, e não customizar nada, né, e não foi na Globo, na verdade, foi numa outra empresa onde eu cheguei e já tinha uma orientação muito forte nesse sentido. Então, acho que a gente diminui muito a complexidade de manutenção e acaba que simplifica muito aí a evolução, né? Eu acho que a gente já falou um pouco disso no outro slide. Acho que avaliar com cautela também cada pedido de evolução, né? É muito comum que cada área, cada cliente queira uma informação específica, queira um processo muito, muito específico para a sua área, mas a gente tem que pensar ali na média, né, no geral, naquilo que atende o máximo de clientes, né, o máximo de situações. Também não dá para entrar muito ali, né, no detalhe, porque senão você, em algum momento, você se perde, né? Você vai construindo ali um caminho de rato, né? E aí acaba também que você tem uma maior aderência, né, ao uso da ferramenta. Então, a plataforma, as pessoas acabam usando mais. Um outro aprendizado é assim, se a empresa possuir múltiplos clientes, né, e com realidades e níveis de maturidade que são distintos, a gente tem que ser mais cauteloso ainda na construção daquilo que a gente vai evoluir, né, a priorização. Porque aí a gente aumenta o problema exponencialmente, né? Então, a gente está falando aqui de um cliente, a gente não deve especificar muito. Agora, você imagina com múltiplos clientes, né? Eu acho que um outro aprendizado importante é investir muito na parte de dados, né? Eu acho que a gente viveu muito isso na Globo, né? Sentiu muito falta da informação para tomada de decisão, para mudança e melhoria, evolução de processo. E é a partir deles, né, que a gente tem as principais mudanças que vão ser executadas, que vão ser desenhadas ali, implementadas. Então, não dá para tomar decisão, né, em 2022, sem estar muito bem calçado ali, né, sem ter bastante clareza do que está acontecendo, né. Um outro aprendizado importante, no começo a gente não tinha tanta relação com a ServiceNow, e no momento que a gente começou, que a gente se aproximou, e que a gente ouvia, e que a gente seguia boas práticas, e que a gente levava, e tinha reuniões recorrentes, né, e a gente participava dos treinamentos, dos eventos, tudo isso facilitou o nosso processo, porque a informação, ela se perde, né, às vezes você não está no timing de fazer determinada implementação, e aí você esquece aquilo, e se você não tem alguém te lembrando sempre, né, daquilo que está disponível, você não faz o máximo uso da ferramenta, né? E a ferramenta é uma Ferrari, sim, né? E muitas vezes a gente fica limitado ali, consumindo muito pouco do que ela está provendo, né? Eu acho que assim, não tem a menor dúvida que é a melhor ferramenta e que provê o melhor que tem no mercado, assim. Não tem nenhuma que se compare, na minha opinião. Acabei de vivenciar uma experiência também com concorrente, né, com Gira JSM, e é outra história, né, não tem comparação. Então, tem um relacionamento próximo, né, da ServiceNow, e, cara, formar pessoas, né, assim, eu acho que é fundamental investir no time, a gente se capacitar, né, a gente ter capacidade de lidar com a evolução do mercado, né,
e da plataforma, né? A gente não pode parar de estudar, a gente não pode parar de conhecer, a gente não pode achar que já sabe tudo, né? Que a gente não tem nenhum aprendizado. Eu acho que esse grupo aqui representa isso, né? Eu acho que sempre tem alguma coisa que a gente pode aprender com alguém, né? Tem sempre uma experiência que soma a experiência de alguém. E sem dúvida nenhuma, quando eu voltar a utilizar a ServiceNow numa outra empresa, né, que eu trabalhar, eu acho que esses aprendizados aqui, eles serão levados muito a sério, né, porque foram fruto de uma experiência intensa de muitos anos, né, de muita mudança e uma experiência muito rica. Então, acho que é isso. Eu acho que eu preparei isso, Eric. Não sei aí se alguém quer fazer alguma pergunta. Já tem uma aqui, do Alex. Quais seriam esses tipos de customizações que você se referiu? Então, a gente tinha, assim, muitos campos, né? Então, assim, o processo para atender solicitação de máquina, por exemplo. Recolher a máquina de um funcionário que foi desligado. Aí, a área que cuidava disso, né? Tinha a área de tecnologia e a área de RH, por exemplo. E aí eles queriam que inventasse 50 campos diferentes para atender processos da área. Eles queriam que eu refletisse na ferramenta que era para gerir serviço de tecnologia os processos que não eram executados nas suas áreas, porque não tinha ferramenta para executar. Então, eles queriam embutir isso no processo ServiceNow, né? Então, no processo da ferramenta. Algumas vezes fazia sentido e era uma informação que era útil para a gente. Outras vezes era um nível de detalhamento, né? Às vezes um fluxo que leva para outro, que não valia a pena, né? Trazia uma complexidade, a ferramenta ficava mais lenta, né? Ficava mais morosa, a gente tinha mais carga ali de informação que não era usada na prática. Então, acho que esse é um ponto bem importante, mas também coisas do tipo construir um módulo de eventos, né? Não tinha. Tudo bem, mas um belo dia aquilo ali foi jogado fora, né? Então, será que não era melhor, por exemplo, fazer um alinhamento mais próximo com a ServiceNow, entender mais tempos e movimentos e talvez não fazer naquele tempo, né, a customização de um módulo específico para atender uma demanda específica? Né? Então, se a gente investiu muito esforço em fazer coisas por conta própria. Não sei se eu respondi a pergunta. Eu também quero falar um pouco disso. O que a gente via muito, e isso aí eu trago também na minha vida assim, de ServiceNow, é você ter coisas muito específicas que as áreas de negócio vão pedir e você tentar atender essas áreas de forma genérica, não tão genérica, mas tentar trazer outras demandas para o mesmo grupo. Por exemplo, vou dar o exemplo da Globo, é perfeito para isso. A gente tinha lá, se não mudou nada, né? Porque eu já estou um tempinho fora, aí a galera que está aí pode falar. Tinha 6 ou 7 itens de catálogo para abertura de incidente, sendo que um deles era de segurança. Eu quero ouvir aí a galera que está lá se é verdade, se é mentira, se não mudou muito. Se a gente fosse criar um item de catálogo para cada área de negócio, a gente teria 1000 itens de catálogo para abertura de incidente. E como é que a gente ia gerenciar isso dentro da plataforma? O próprio cliente, na hora de abrir o incidente, ele ia se perder, ele não ia achar o item que era necessário para abrir aquele incidente. Então, item de catálogo não, tá? Falando tecnicamente, é um recorde producer, tá, pessoal? Mas é um item no catálogo. Então, é esse tipo de coisa que tem que ser. Ainda tem 6, ó, o que respondeu aí. Não mudou nada. Um de segurança, tá vendo? Então, ainda tá do jeito que eu deixei. Então, pessoal, é isso que é importante, a gente conseguir avaliar. E essa avaliação, a Pri falou um pouquinho antes disso também. Ela é muito mais negócio do que ferramenta. É muito mais o processo que tem que ser avaliado do que a ferramenta. E não transferir para a ferramenta um problema de processo. Isso é uma coisa importantíssima. Às vezes o cara não sabe fazer aquilo. A gente vai atender como consultoria, por exemplo, hoje eu tenho muito essa visão. A gente vai atender um cliente que o cliente ele não sabe como é que ele tem que fazer o processo dele. Então, a primeira coisa que eu falo, cara, você tem um problema de processo, tem que reorganizar o seu processo e depois a gente leva isso, transfere para dentro da plataforma. Não tentem trazer o problema de processo para dentro da plataforma, que não vai dar certo, porque ele não sabe como funciona. Então, essa visão é importante também. Acho que é ser simples, né, Eric? Eu acho que outro aprendizado também, né? Assim, a gente tem que simplificar a implementação, né? E evoluir conforme a necessidade.
Muitas vezes a gente quer fazer o estado da arte ali, constrói algo super completo, cheio de vai e volta, põe essa informação, aí vai para outra área que vai botar outra, e a gente não faz uso daquilo, né? Então, eu acho que usando muito o conceito aí de agilidade, né? Eu acho que implementar as coisas com mais cautela mesmo, né? Para estar sempre evoluindo e podendo, inclusive, não gastar tempo, investimento, ali, esforço, né? Em coisas que não vão ser, não vão dar retorno esperado, né? Não, é isso aí. E o outro item que eu ia falar aqui, Priya, que você trouxe, que é ter um relacionamento próximo e ativo com a ServiceNow. Primeiro eu quero falar que eu não sei se você está sabendo que o nosso grupo, ele é um grupo que em parceria com a ServiceNow. A ServiceNow está aqui nesse grupo. Eu nem sei se tem gente... a gente... Eles gostaram desse bullet, né? No último mês aí, a ServiceNow descobriu que a gente existia, e aí veio, assim, pô, muito legal, né? A gente tem, as últimas semanas todas, tem gente da ServiceNow ou participando ativamente aqui, apresentando alguma coisa, ou participando, ouvindo a pessoa que está falando, então, e aí fazendo as contribuições. Então, hoje existe uma parceria do ServiceNow Training, que é esse grupo que a gente criou aqui, com a própria ServiceNow. A gente vai ter um evento em julho lá em São Paulo, que a ServiceNow convidou, então vai vir gente de fora, né? O pessoal que interage com a gente é do exterior, tem a Tereza, que é a gerente responsável por cuidar dos parceiros, e teve uma reunião que a gente trouxe aqui o Sandro de Camargo, que é o diretor Latam da ServiceNow, que cuida dessas parcerias. Então, o cara participou, então, muito legal. E teremos recorrentes reuniões também com a ServiceNow. Pelo menos uma vez por mês virá alguém da ServiceNow aqui para falar com o grupo. Isso é muito legal, a gente está próximo deles. Mas é muito mais legal o cliente estar próximo, né, da ServiceNow. Assim, o cliente é quem sustenta, né, esse ecossistema, porque se não existir o cliente contratando, não vai existir a consultoria entregando o projeto, as consultorias. Então, o cliente ele tem que sim estar o tempo todo próximo da ServiceNow, ter lá o executivo de conta, lá na época da Globo tinha a MC, e toda empresa que é cliente tem uma pessoa responsável pelas entregas, e estar próximo para saber o que tem de novidade, o que a ServiceNow pode entregar dentro daquele pacote, não transformar aquele avião num fusquinha, né? Então, estar próximo é isso, é você acompanhar as tendências, saber o que virá na atualização de versão, né? Então, assim, é muito legal existir essa cumplicidade, né, do cliente com o fabricante. E no meio do caminho, ter o parceiro ideal para fazer esses atendimentos. Hoje eu posso falar como o parceiro, como consultoria, né? Apesar de não ser o nosso foco aqui falar de empresa, eu acho importantíssimo você ter uma empresa que vai te atender, que vai ser o nome é muito bom, ele vem a calhar, o seu parceiro que vai construir aquela plataforma, construir aquela parceria e entregar da melhor maneira possível para você. Né? Então, lá na época da Globo, a gente tinha vários parceiros que atendiam a gente, tinha um no início, né? Depois a gente conseguiu trazer mais gente. Hoje esses caras estão na Globo, eu já não estou mais lá, nem a Pri, mas está aí o Lucas, está o Celção, eram os caras que estavam no time comigo lá, hoje eles são Globo, e é legal pra caramba também, né? Saber que eles continuam lá tocando o projeto, que a gente, no fim, a gente entregou um mega de um projeto lá, né? Que foi esse novo ITSM, o Global Service, e enfim. Eu comecei a ver esse, né? Mas não você pegou mas foi uma... né? Participei ali de todo o processo de definição, enfim, mas sim, não vi a etapa de desenvolvimento e implementação. Foi uma mega de uma entrega, assim, que a gente fez, né? Fizemos com consultoria, mas fizemos, acho que uns 50-50, né? A parte mais crítica do projeto foi feita pelo nosso time interno lá, integrações com todas as plataformas, parte de Virtual Agent, né, o chatbot, tinha muita coisa legal, cara. Eu tenho muito orgulho lá, eu deixei um filho lá, eu falei isso, quando eu saí de lá, eu deixei um filho lá. Mas a sensação é essa mesmo. Eu, de tudo que você está falando aqui, eu sinto o filho meu do mesmo jeito, tá? Eu não vejo diferença. Ô, Eric, uma coisa que você estava comentando aí, que eu acho que é legal falar, eu lembro que uma das melhores reuniões que eu tive com a ServiceNow foi com a Kátia e com a Maria Cláudia, e com alguns diretores, né, do hub ali digital, né, da Globo.com, foi quando a gente falou sobre a estratégia do grupo, né, para onde a gente estava indo, né, a gente começou a falar sobre uma só Globo,
E a gente trouxe a ServiceNow e a gente disse, olha, a gente vai ser isso aqui. Né? Então, assim, a gente vai deixar de ser uma coisa que atende N coisas para ser uma coisa só. Né? Então, era um centro de serviços compartilhados. E como a experiência delas, né, e o entendimento de para onde a gente estava indo ajudou na construção, né, no direcionamento ali. E depois vieram outras oportunidades, né? Então, a gente começou com a própria fusão das empresas, aí começou gestão de ativo, mas aí não era só ativo da Globo.com, era da TV. Então, outros módulos foram contratados, né, para outras áreas, RH, enfim, porque a gente entendia, né? E elas entendiam também para onde a gente estava caminhando, né? Quais eram os desafios ali que a gente tinha pela frente. Então, é muito bacana, assim, acho que foi bem interessante essa aproximação. O que me deixa feliz é que eu sei que os caras estão cuidando bem lá, né? Tem uma galera cuidando bem lá. Vocês cuidem direito, hein? Que isso aí é filho meu também, hein? Por favor. Eu sei porque a gente tem o grupo do GS, né? O GS, ele não vai morrer nunca, né? Eu sei que quando eu saí de lá, eu fiz questão de manter esse grupo, porque os caras deixaram de ser colegas e passaram a ser amigos, né? Sempre que eu estou em São Paulo, o time era praticamente todo São Paulo, eu era do Rio, a gente se encontra lá, então a gente, independente da camisa que a gente veste hoje aqui, né? Eles Globo, eu não sou mais Globo, mas a gente está sempre se encontrando e é isso que a gente leva para a vida, né? As amizades, o que a gente constrói ali no nosso ambiente de trabalho. E eu sei que os caras estão indo para cima aí, estão para frente, estão fazendo muita coisa legal na plataforma e no conhecimento também, evoluindo, né, no conhecimento, pegando aí as certificações, né? Tem muita coisa para acontecer ainda, mas já avançaram para caramba. Não para, né? Não para. A gente não pode parar. A gente não pode parar. Eu sou um eterno inconformado. Eu falo para eles aqui. Para frente, Eric, para frente sempre, né? Eu sou, né, e eu acho que a gente tem que seguir. O caminho é o estudo, galera. É a única coisa, a única maneira de mudar o jogo é estudando, não tem jeito. É isso. Bom, tem mais uma coisa que mandaram aqui. Vamos lá. Esse filho está saudável, Lucas botou. O Felipe Carvalho falou: por isso a importância de nossas atuações serem de forma consultiva e não só de execução dos requisitos. Cara, perfeito. Pois por diversas vezes o requisito pode não ser a melhor solução para determinado processo. Cabe análise e estudo dos mesmos. Cara, é exatamente isso. Eu falo muito isso aqui. Hoje meu time aqui é grande, tem algumas pessoas que estão no meu time, eles estão aqui nessa reunião também, e eu falo muito disso para eles, que a gente tem que falar para o cliente. Às vezes o cliente ele não sabe, né, o que ele quer. Então, a gente que conhece a plataforma, a gente tem que dar o apoio consultivo. Falar, cara, esse aqui não é o melhor caminho a seguir. Se vai ser por esse caminho, é outra história. Mas a gente tem que fazer o nosso papel ali de falar qual é a melhor prática, qual é o melhor caminho a seguir, como é que a gente estrutura melhor a plataforma. E é importante, sim, o que você está falando aí. Aí entra o papel do consultor técnico. É isso aí. É bem importante, tá, Eric? Acho que assim, a Globo, eu vivi uma fase mais abandonada no sentido de consultoria, né? Porque a gente meio que chegou à conclusão de fazer, não vai entregar o que a gente precisa agora, então vamos lá, vamos fazer. E esse momento da consultoria, né, de trazer a experiência de outros projetos que a gente não viveu, do conhecimento, né, dos serviços, da plataforma e de outros módulos que a gente não vivenciava, cara, foi fundamental. Né? A gente não teria feito várias coisas se a gente entendesse o uso que a gente poderia dar em função da experiência, do problema que alguém já tinha resolvido. Então, eu também recomendo sempre que a gente foque aí, né, na experiência já adquirida de um profissional do mercado. Sim, e outro ponto importante, o Celso botou aqui, muitas das vezes temos que rever o processo do cliente, que deve ser com quem já fiz, como já fiz em outras empresas. Essa questão do processo, eu acho muito legal a gente ter, e isso lá na Globo funciona muito legal, muito bem, pelo menos funcionava, né? Que é você ter a área de processo, essa área que vai lidar com o cliente, ela muito próxima da plataforma, né? Você não precisa ter uma área de processo, uma área de requisito, uma área de negócio, como queiram chamar. Eu não conheço a plataforma, eu levanto o requisito e entrego para um time de desenvolvimento fazer. Não, é o contrário. Eu acho que tem que ser muito a área de processo entrando no desenvolvimento e a área de desenvolvimento entrando no processo.
É isso. Cada um conhecendo um pouco, né? O pessoal de desenvolvimento não vai ser especialista em processo e o processo não vai ser especialista em desenvolvimento, mas eles se ajudam muito, porque na hora que o cara vai levantar o requisito, ele já sabe o que cabe e o que não cabe na plataforma, e a gente não precisa criar aquele monstro que a gente estava falando. Eu quero fazer tal coisa. O cara de processo, ele já falou, olha, isso aí eu acho que não é possível. Então, vai desenhar uma solução mais aderente à plataforma, né? Eric e Celso aí, né, contribuindo aí, né, com a visão de vocês, assim, a gente teve lá, na época que a gente estava já trabalhando com o ServiceNow, a gente teve a área da ServiceNow isolada, com uma gestão apartada, a gente teve a estrutura da ServiceNow, né, da ferramenta, do GS, abaixo da gestão da central de serviços, que era a área de atendimento e suporte de primeiro nível. Então, essa área demandando, porque ela precisava evoluir o processo, então ela que mais tinha essa visão. Aí a gente foi evoluindo a maturidade do serviço, e aí falou, tá, a central de serviços já conseguiu ali dar uma cara mais próxima do que se esperava. Então agora vamos tirar aqui, e agora ele vai ficar dentro da estrutura de processos. Por quê? Porque a área de processos tem que representar cliente, solucionador, né? O solicitante, o solucionador, a própria empresa, os interesses da companhia, né? Então, nada mais correto do que você colocar sob a mesma gestão, né, quem desenvolve e quem pensa processo, né? As cerimônias juntas. Esse eu acabei pulando, tá, Eric? Acho que deixei aí sem defeito. Pode passar para o... Beleza. Pode voltar. Não, pode voltar lá no outro. Aqui. Eu trouxe de volta aqui, tá, gente, os resultados atingidos, mas eu deixei aqui para vocês, eu só trouxe aqui o ITSM, né, que é a gestão mesmo do serviço. A gente conseguiu gerir serviço de uma forma muito completa, tá? Isso é muito legal, e sem a ferramenta a gente não teria conseguido, né? A gente aumentou a nota de qualidade, né, de atendimento de 5.3 quando a gente assumiu para 9.2 a última vez que a pesquisa foi feita, em 2018, né? E isso, a gente está falando em 4 anos, né? A gente fazia pesquisa anualmente. O SLA de atendimento, ele era 99%, né? As metas eram muito agressivas. A gente não conseguiu, até aquela altura, desenvolver muito o conceito de disponibilidade, mas a gente estava começando, né, na época que eu saí. Desenvolveu muita gente, né? E aí, estou vendo aí 2 pessoas que estão cuidando lá do filhinho, né? Fico feliz por isso, mas muita gente foi cuidada, foi desenvolvida, muita gente cresceu em torno, né, do crescimento da ServiceNow, isso é muito bacana de ver. Eu tenho certeza que a estrutura de dados hoje, ela é outra história, independente do Performance Analytics, né, que eu nunca conseguia contratar. A gente tinha um esforço muito grande, mas o nível de informação que se tem hoje é top. E, o serviço de tecnologia realmente melhorou muito, né? Então, a ferramenta fez parte disso, né? O processo, as pessoas, essa obsessão por qualidade, né? Por experiência do cliente. Eu acho que tudo isso junto, né? Fez realmente a evolução, né? Que hoje a Globo vivencia ali, né? E hoje sendo uma única empresa, né? Prestando serviço ali internamente. Então, acho que é isso. Eu agradeço aqui, né? Me coloco à disposição para responder mais perguntas, se tiver. Tem uma colocação aqui do Wesley. O Wesley passou lá pelo time também, na Globo. Ele foi interessante em algumas falas. Melhores formas de se utilizar a ferramenta. Vocês aprenderam isso da pior forma, é verdade. Mas o mercado ainda pede muito isso e acabam não contratando pessoas não deve por não entregarem o que o cliente quer. Aí eu posso até também falar um pouco disso. Hoje, lá atrás, talvez a gente não tivesse uma carreira não deve no ServiceNow. Eu gostei desse termo não deve. Eu vim de desenvolvimento, né? Vocês sabem, minha vida pregressa foi desenvolvimento. Para mim, eu me lembro claramente que eu cheguei na Globo no dia 9 de fevereiro de 2018. No dia 10 era sábado de carnaval ali, sábado, domingo... E aí segunda, terça e a quarta de cinzas, né? Só que eu resolvi estudar, né, galera? Então, eu lembro disso. Eu comecei a estudar no sábado e antigamente não existia o Now Learn, como tem hoje, estruturado, bonitinho ali. Tinha a trilha da ServiceNow e a galera mais antiga sabe o que eu tô falando. Era a trilha dos fortes ali, né? Quem fazia a trilha
era aquele, enfim, era o vencedor. E aí eu consegui matar a trilha nesses 5 dias, estudando 14 horas por dia, era uma loucura. Eu passei meu carnaval estudando e na quinta-feira, quando eu voltei, eu já consegui resolver incidente. Então, para mim, foi muito bom, assim, que eu já cheguei jogando, né? Muito bom. Esse carnaval foi o carnaval de estudo. Produtivo, hein? Foi produtivo. Mas, voltando na carreira não dev, hoje já existem carreiras não dev no ServiceNow, né? Que lá atrás a gente não tinha muito essa visão. Hoje tem um cara de infraestrutura, que é o caso do Wesley aí, é um cara com foco em infra, que vai trabalhar com Python, né, com esses processos. O cara não precisa escrever código. Se ele souber implementar esse módulo, muita coisa, ou quase tudo, ele vai conseguir fazer sem escrever código. Tem outras carreiras, a gente falou aqui de processo, tem área de negócio. Então, quanto mais a gente tiver, a gente aqui na empresa está com uma escassez de profissionais de área de negócio que conheçam o ServiceNow, porque a gente sabe que precisa, né? E a gente está trazendo gente do mercado e fazendo reskilling de pessoas de outras áreas aqui dentro. Então, é uma outra carreira. Existe a carreira de venda, o cara que vai ser pré-venda, um cara que precisa conhecer a plataforma, mas tem que ter aquele viés de saber vender, que não é qualquer pessoa que sabe, né? Assim, então, o ServiceNow hoje, ele abre um leque muito grande para quem quer trabalhar com a plataforma e vindo de outras áreas também. Então, é bem isso. Mas assim, a gente tem, né? E cada empresa tem suas regras de contratação, isso é fato. Tem o Ari, que está aqui com a gente também, ele falou, eu participei de um processo, não me contrataram porque eu não tinha faculdade na área de TI. Enfim, hoje em dia, você tem que conhecer... Não é uma questão, né? Não entendeu? Aqui, quando eu estou contratando alguém, eu vejo o técnico do cara e outras de análise comportamental, outras coisas. Eu não quero saber se o cara está fazendo a faculdade de TI, né? Mas, enfim, cada empresa tem sua regra, pessoal. Então, uma hora vocês vão chegar em empresas que vão ter um fit maior com o perfil de vocês e vocês vão ser contratados. Bom, a gente já está indo para o final. Chegou mais uma do Natan aqui para a gente falar. Categorias e subcategorias como outros sistemas, outras solicitações. Esse tipo de item de catálogo genérico. Você teve que lidar com ou detalhar mais seria o melhor na sua visão? Assim, eu diria para vocês que acho que foi um parto grande, difícil, a gente construir o catálogo, né? E a gente bateu muita cabeça, porque a empresa ainda estava muito... Quando a gente olhava para os times, para dentro, né? E para a infraestrutura também, os times eles tinham também níveis de maturidade muito distintos, tá? Quando a gente olhava a plataforma, o produto. Então, por exemplo, você tinha aquele cara ali que era o mais vanguarda em tech, né? O mais próximo, né? Do Vale do Silício. E tinha times que tinham outras entregas, né? Tinham um ritmo, uma necessidade um pouco mais diferente, que também não precisava, né? E não era tão complexo, né? E isso fez com que a gente tivesse muito problema na definição do que era o quê. O que é um serviço, o que é uma plataforma, o que é um produto, o que é um componente, né? O que é um... Gente, foi uma doideira. A gente mobilizou toda a companhia para conceituar, toda a tecnologia para conceituar o catálogo de serviços. Nenhum time conseguia dizer o que era o produto dele, o que era o serviço dele, qual era a plataforma, a aplicação que ele estava provendo, o que estava correlacionado, tá? Com que APIs ele conversava. E isso a gente fez, e aí refez, eu não sei como é que ficou isso depois, mas a gente precisou, na minha percepção, e aí respondendo a pergunta, acho que a gente tem que ser bem específico, mas não indo lá no detalhe muito profundo. Porque acaba que aquela informação não faz muita diferença na tomada de decisão. Eu acho que se o problema ele é grave, a ponto de você precisar efetivamente saber o que aconteceu, você vai montar uma sala de guerra, você vai chegar nesse ponto, você vai ter uma discussão mais profunda e você vai identificar qual que foi o ofensor, né? E você vai conseguir direcionar isso. Pensando aqui numa gestão de problema e de incidentes, tá? Com cabeça de gestão de problemas e incidentes. Olhando para requisição de serviço, mudança, também acho que não precisa ir no nível
tão específico, tá? Então, eu acho que, assim, detalhe, sei lá, de repente, 4 níveis, né, para entendimento, e o resto deixa quieto que você não vai usar. Essa é a minha experiência, assim. Beleza. Bom, Pri, vamos lá. A gente tem duas coisas que a gente sempre faz aqui antes de terminar. Tá? 3, na verdade. A primeira é agradecer pela presença, né? Eu já fiz esse agradecimento, mas eu quero reforçar aqui. E quero aproveitar para dizer que agora você é parte do ServiceNow Training, e volte quantas vezes você quiser e puder, né? Foi uma aula hoje aí para a gente, e a gente vai ficar muito feliz de ter você aqui mais vezes, tá? Então, muito obrigada a vocês, foi uma troca muito, muito legal. Realmente digo de todo o coração, tá, gente? Muito feliz de ver esse grupo e de saber do tamanho do crescimento. Me sinto realmente muito feliz, tá? Quando vocês precisarem de mim, me adicionem aí no LinkedIn, quiserem bater papo, trocar experiência. Então, essa é a segunda coisa, que já está aí, o seu LinkedIn acabou de... eu já tomei a liberdade e já mandei o seu LinkedIn para todo mundo, então aqui a gente faz a sessão network, onde eu mando o LinkedIn do nosso convidado e você vai receber aí pelo menos uns 40 pedidos de amizade. Amizade não, né? Já recebi alguns, viu? Já recebi alguns. A galera já sabe o que vai acontecer e já vai procurando, né? Não, mas fiquem à vontade, tá, gente? Realmente eu gosto muito da troca e vou ter o maior prazer de poder compartilhar mais aí com vocês. Se tiver algum problema específico, a gente troca uma ideia, né? Tô bem enferrujada, né? Porque estava usando outra ferramenta, mas eu acho que a experiência vai dar uma ajuda aí no direcionamento, tá bom? Eric, super obrigada. Calma aí, não vai embora não, que tem o último ato. O último ato é a foto. A gente vai e a galera já sabe, já começa a abrir ajeitar o cabelo. Ajeita o cabelo. Mulher tem que ajeitar o cabelo. Meninas, olha, pessoal, um beijo aí para todo mundo que tá mandando mensagem, tá? Obrigada a vocês. Tamo junto. Se vocês precisarem. O Alex está mandando aí para a galera se inscrever lá no canal do YouTube. Todas as sessões são gravadas, tá, Pri? Então você vai ficar para a posteridade aí. Então, a gente, como a galera não consegue entrar, todo mundo, né, muita gente e tal, o Wesley. O Wesley deve estar com o kilt dele lá. O Wesley, ele é escocês, né? Ele manda um saiote lá, de vez em quando ele aparece. Tá frio, pô. Tá frio, né? Mas vamos lá, galera, ó, todo mundo agora dando aquele sorrisão. Quem vai aparecer, eu botei aqui na minha tela do lado para ficar maior. E agora, vamos lá, todo mundo, 1, 2, 3 e... Beleza. Já fiz o print, daqui a pouco vai para a posteridade. Ó, tem 7 pessoas que não apareceram ali, mas eu farei um esforço aí para... Ué, o que aconteceu? Peraí, gente. Peraí, que eu acho que a gente vai ter que rir de novo, hein? Preparando aqui já. Peraí. Vai, de novo, todo mundo. Ele não salvou. Estou pintando a tela aqui. Agora sim. Tu fica com cara de assustada, mas vai assim. Não. Vou fazer de novo. Então vamos de novo. Peraí. Tá com o olhão aberto. Vai, de novo, pessoal. 1, 2, 3 e... Beleza, agora ficou legal. Fica me zoando, viu? Você tirar essa foto aqui, nunca mais voltava. Agora ficou bela, ficou bem. É isso, pessoal. Foi top demais, muito bom, Pri. Obrigado. Aguardem aí as cenas dos próximos capítulos. Deixa eu jogar para cá de novo, para a gente falar de frente de novo aqui. Esse mês a gente vai ter uma agenda muito legal, tá? Todas as quartas-feiras já estão preenchidas. A gente, na próxima quarta, eu vou soltar lá, ainda não soltei, mas vou soltar, a gente vai receber o Gui Duarte, que é um diretor aqui da minha empresa também, que cuida da parceria da CAP Brasil com a ServiceNow. Então, quem trabalhou com ele aí sabe que o cara é para frente, gente boa. E, se tudo der certo, na outra semana receberemos o Teran, que é o head de ServiceNow da Deloitte, que é uma outra consultoria giga também. Então, assim, esse mês eu acho que é para comemorar os 500 membros aí, a gente conseguiu os convidados importantíssimos, e a Pri, que veio hoje aí também para contar essa trajetória top demais. Vamos nessa, galera. Obrigado pela presença de todos. Pri,
Beijo, obrigado. Beijo para todos, tá? Boa noite, bom descanso, bom feriado para vocês, tá bom? Obrigado, Valeu, gente. Tchau, Um gente. abraço. Valeu. Galera. Boa noite.